Você já se perguntou como que um papel toalha consegue absorver água de uma forma tão eficaz? No programa de hoje a gente vai mergulhar no fascinante mundo dos absorventes, o que a natureza nos ensina sobre absorção e as aplicações práticas desse fenômeno. Se você está sedento de conteúdo e encharcado de curiosidade, pode deixar, o Hiperconectado está começando. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Hiperconectado. Hoje a gente está aqui no Parque da Água Branca em São Paulo para falar sobre absorventes e absorção. Mas para começar, afinal, por que a água molha? Você já deve ter reparado que tem coisas muito molháveis, como o papel, e outras menos, por exemplo, o vidro. O que determina a capacidade da água molhar é a intensidade da sua interação com outras substâncias. Uma característica muito forte da molécula de água é a de formar polos, como se fossem pequenos ímãs. Quando outras substâncias possuem a mesma característica, elas interagem com a água e molham. É o caso do algodão e do papel. As moléculas do vidro e dos metais também formam polos de atração, mas nenhum dos dois fica encharcado porque eles são sólidos lisos e não absorvem a água. Vamos entender agora os diferentes tipos de absorção e como eles acontecem. A gente tem o fenômeno de absorção para dentro de um determinado material por interações intermoleculares. Nós temos o fenômeno de capilaridade, por exemplo, a absorção na superfície. Então, uma série de fenômenos que podem estar envolvidos quando a gente observa a água sendo absorvida por algum material. Estou me enxugando depois do banho usando uma toalha. Qual que é o fenômeno que está acontecendo aí? Está acontecendo capilaridade, a absorção na superfície desses fios, né? E dependendo da composição, qual é o material que compõe esse fio, a água também pode estar entrando lá dentro do material e não só ficando na superfície. O que é a absorção por capilaridade ou superfície? Na superfície, né, a gente tem uma superfície que tem grupos químicos, grupos funcionais, que tenham uma interação muito boa com a água ela vai querer interagir com esses grupos, ela começa a interagir e ela vai ficar paradinha ali na superfície interagindo com esses grupos. Então por isso, por exemplo, que a toalha tem pelinhos, para ter bastante superfície? Isso é um dos fatores, mas talvez o principal fator seja que o fato dela ser fofinha e ter vários fios, quando a gente olha para um tecido, por exemplo, né, às vezes você nem consegue de fato identificar fiozinho por fiozinho. Se você prestar muita atenção, você vai ver que os fiozinhos eles são bem fininhos. Então a gente tem um espaço entre cada um desses fios e nesse espaço a água consegue interagir por capilaridade. Então ela vai ficar presinha principalmente entre o espaço entre os fios. Que é mais ou menos como funciona também papel toalha, papel higiênico, Isso. que também vão ter fios de planta, né, de celulose. Não precisa necessariamente ser fios, mas eles vão ter poros e a água vai ficar presa nesses poros, além de interagir com a superfície do material. Aqui a gente tem uma demonstração para a gente pensar um pouquinho como o solo absorve a água. Então vamos colocar água com corante para a gente observar melhor. Agora primeiro na areia. É azulzinho simplesmente porque a água está marcada aí, para a gente poder ver bem. Isso, eu só coloquei o corante para a gente conseguir enxergar. Então tá vendo que a água está passando por meio das partículas. Então a gente vê que a areia tem partículas que são relativamente grandes. A gente consegue, apesar de ser algumas serem pequenas, a gente ainda consegue observar essas partículas. Vamos ver o que acontece quando a gente coloca a água aqui na argila? Se a gente prestar atenção, ela entra, mas muito pouco, e a velocidade que ela desce também é bem baixinha, quase parando. As partículas, tanto da argila quanto da areia, no solo, né, e aqui a gente simulou um solo, elas ficam uma pertinho das outras, mas dependendo do tamanho das partículas, a gente vai formar espacinhos entre as partículas, que são os poros. E a gente observa que para a água passar através desse solo, né, ela pode passar por esses poros, pela gravidade. Então a gente viu aqui, né, a água passando e descendo por causa da gravidade. Isso vai acontecer principalmente quando esses poros são maiores. Quando os poros são menores, a gente vai observar um fenômeno que é o fenômeno da capilaridade, que dá para demonstrar aqui para vocês.
Então aqui a gente tem um tubinho bem fininho. Então a gente colocar esse tubinho aqui em contato com a água, olha o que acontece. Ele sai A molhado. água subiu por dentro do tubinho, mesmo a gente estando sujeito à força gravitacional. O fenômeno da capilaridade é um fenômeno no qual um líquido vai subir por dentro de um tubo que seja bem fininho, como esse tubo aqui, né? E por que a água sobe? Na superfície desse tubo, a gente tem grupos químicos, grupos funcionais que interagem com a água, né? Então, a água, ao entrar em contato com essa parede, vai interagir com a parede e vai ter uma adesão a essa parede. Só que Só a se água... fosse fazer uma bordinha na beirada do copo, por exemplo. Isso, é o mesmo efeito que a gente está vendo, né? A água aderindo na superfície do copo e aqui aderindo na superfície do tubo. E nesse fenômeno, né, a água, uma molécula de água encostou e aderiu à parede. Só que as moléculas de água também têm uma interação de coesão umas com as outras. Então, uma molécula que interagiu com a parede, ela ainda continua interagindo com a molécula vizinha, pela força de coesão. Então, ela vai puxar essa molécula vizinha. E é esse fenômeno que faz com que a água possa subir, e a gente vai falar que ela subiu aqui por capilaridade. Isso está acontecendo na minha toalha, quando eu estou me enxugando? Está acontecendo com a sua toalha. Então, entre um fiozinho e outro do tecido, a gente tem esse fenômeno de capilaridade. E que isso tem a ver com o nosso solo. Tá vendo que a água está paradinha aqui? Quanto menor o poro, mais forte o efeito de capilaridade. Então, mais a água vai conseguir ficar paradinha entre essas barreiras, entre dois fiozinhos, ou aqui no caso, entre as partículas do solo. Agora que a gente já passou pelos diferentes tipos de absorções e como elas acontecem, é hora de focar numa aplicação mais do nosso dia a dia. Fraldas e absorventes íntimos passaram por uma série de transformações ao longo dos anos que tornaram eles mais confortáveis e eficientes. A grande evolução, né, desses produtos absorventes, né, eles vieram com a criação do polímero superabsorvente, né, e a utilização desse polímero nessa indústria de artigos higiênicos de absorção, né. Então, com o polímero superabsorvente, esse tipo de produto conseguiu promover muita mais capacidade de absorção para esses produtos. O polímero superabsorvente, o mecanismo de absorção dele é através da osmose. Caramba, né? eu não fazia ideia. Ele absorve o líquido através desse mecanismo, né? Desse conceito da osmose, né? Que seria o quê? A partícula do superabsorvente, ela está tão carregada ali de íons sódios, né? Mais concentrado do que o outro meio, né? Que seria o líquido. Então, quando esse líquido ele entra em contato com a partícula do superabsorvente, ocorre esse mecanismo de osmose, e aí o líquido, então, ele é atraído para dentro da partícula do superabsorvente. A gente tem uma quantidade aqui, aproximadamente 10 gramas de polímero superabsorvente, que é a quantidade média que vai numa fralda descartável, por exemplo. Tá. Né? De um tamanho grande, que é o tamanho assim, mais consumido no mercado. Né? Para criança ou para adulto é o mesmo? Para criança. Nossa! E a característica principal do superabsorvente que é reter o líquido, né? Então ele não é só capaz de absorver, mas reter esse líquido dentro dele. Essa é a característica do superabsorvente, né? Ele é um polímero reticulado, né? O que seria isso? Durante o processo de polimerização, é adicionado uma matéria-prima que vai promover a ligação entre as cadeias poliméricas, né? Dando um aspecto, uma característica para o polímero de uma rede de pesca, por exemplo. Sim. Então, por isso que ele é capaz de expandir, mas reter o líquido dentro da sua estrutura. A fralda, o absorvente íntimo tem que ser mais compacto, tem que ser mais discreto, tem que absorver mais líquido, mas também não pode absorver o líquido da minha pele, né? As fraldas descartáveis, elas têm outros componentes também que promovem essa barreira, né, de contato do superabsorvente, que tem um aspecto seco, um grão de areia, né, que pode promover alguma irritação para a pele.
Então, a fralda descartável utiliza na sua composição também a polpa de celulose, que é similar a um floco de algodão, né? Algo bem macio. É tipo um papel, né? Tipo um papel, né? Desfibrado, né? Então, ele é bem macio. E as outras camadas também que compõem uma fralda, né? Que seria os não tecidos, que tem aquela textura bastante suave, que é o que fica ali em contato com a pele, do bebê, né? De um adulto, que são peles bem sensíveis, que precisam desse cuidado. Na natureza, a absorção desempenha um papel fundamental na sobrevivência e na conservação dos ecossistemas. É através da absorção pelas raízes, por exemplo, que as plantas conseguem tirar a água do solo que elas usam para fazer fotossíntese e de onde vem o oxigênio que nós respiramos. Já no solo, a absorção é importante não só para manter o ciclo da água, da qual a gente depende, como para a própria conservação dos solos. O que eu acho importante pontuar é a capacidade de coesão e de adesão da água, certo? Então, quando tem água assim disponível no solo, a gente espera que essa água suba para a planta, certo? Então, a gente espera que nas raízes elas tenham um potencial de água, né? Então, elas têm uma capacidade grande de absorção de água, né? Então, os pelos radiais, que são estruturas aí que se espalham pela superfície, que aumentam essa superfície de contato, né? Elas têm uma capacidade muito grande de absorção, certo? Então, como a concentração dessas raízes, né, das células nessas raízes é maior, né, que a tendência do solo, a água ela vai passar, então, a entrar, tem a tendência a entrar nessas raízes, né, teoricamente, equilibrar essa concentração, né? Como seria na osmose com uma membrana semipermeável, a água passa do local menos concentrado para o mais concentrado. A água ela sai do solo, essas células das raízes vão transportando essa água para o xilema. Que é o quê? Que é o vasocondutor principal, que é quem leva a seiva bruta, né? Que a gente chama de seiva bruta, que transporta, né, a água e os sais minerais para cima. E como que essa água sobe da raiz para as folhas? Aí a gente precisa falar de uma propriedade da água, né? De algumas propriedades da água que são importantes, né? Que é a coesão entre as moléculas de água, ou seja, basicamente como se uma molécula de água puxasse a outra. Elas têm ligações, basicamente por ponte de hidrogênio, porque a molécula de água, né? Ela tem 2 hidrogênios e uma molécula de oxigênio. E essas ligações, essas pontes de hidrogênio que essas moléculas fazem, elas fazem umas com as outras. Então, a coesão entre essas moléculas é basicamente como se, por exemplo, puxasse com um canudinho, uma vai puxando a outra para cima. Então, se eu conseguir pegar um pouquinho de água, ela traz o resto. Ela traz o resto. E a adesão dessas moléculas que são com as superfícies, por exemplo. Então, que a gente chama de capilaridade. Então, se você coloca, por exemplo, aqui... O que a gente tem aqui? Aqui a gente tinha 2 beckers com corante, né, o azul e o amarelo. E esse becker, a princípio, estava vazio. Ao mergulhar, né, um papel guardanapo, né, de um para o outro, né, isso ficou algumas horas aqui, a gente percebe que a água ela vai aderindo, né, nesse papel até passar para o próximo. Tava então, sem água estava aqui? sem água. Por isso que ele está verde, ele juntou, né, os dois. Então esse guardanapo está fazendo mais ou menos o papel que... mostrando basicamente que a água ela consegue, né, tendo uma superfície de contato ali, subir, né, contra a gravidade, mesmo contra a gravidade, certo? Desde que ela tenha uma aderência ali. Então, por conta do guardanapo, essa água azul veio parar aqui dentro, essa água amarela também, e por isso elas se misturaram e fizeram verde. Exato. Trazendo isso, né, para as plantas. Essa água, né, que ela sobe pela raiz, pela ação, né, das folhas, por exemplo. Se uma planta está transpirando, uma planta transpira, certo? Então, a água sai das folhas e, meio que num contínuo, a água sai e puxa o que está para baixo, está embaixo. Então, do mesmo jeito que essa água, quando entrou na planta, puxou o resto para dentro, quando ela evapora lá em cima na folha, ela também leva a água para lá. Ela cria uma pressão, né? Ela cria um gradiente nessa planta que faz essa água ela se mover de onde tem mais água para onde tem menos.
Então, ela cria o contínuo que a gente chama de solo, planta, atmosfera. Aqui a gente consegue mostrar, é um experimento em que a gente pega uma flor branca, branca porque a gente consegue ver melhor a coloração com o corante. Então aqui tem água, basicamente, água e corante alimentício. Essas flores elas foram cortadas e imersas em água. O caule foi submerso em água. Então essa flor aqui que tá amarelinha agora era assim, né? Era branca. E essa aqui também? Também era branca. A água, né, com o corante, ela subiu pelo caule e se distribuiu aqui para as demais estruturas. Patrícia, então já vimos que o solo absorve água, que a raiz absorve a água do solo, mas tem umas plantinhas como essa aqui que eu já vi crescendo em fio, em cerca, em poste. Lugar que não tem absorção de água ali, não tem raiz, não tem onde crescer. Como que uma planta dessa, que está crescendo num lugar desse, consegue água? E elas absorvem pelas folhas, elas têm pelinhos, né? Pequenos pilos aí na... Por isso que ela é peludinha, assim, toda branquinha. Pilosinha. Pilosinha, obrigado. Sim, esses pelos absorventes, né? É como se ela tivesse coberta em papel toalha ultra absorvente. Ela capta e joga para dentro. Então, quando está de manhã, tem um orvalho, ou choveu, está aquela umidade no ar ainda, essa planta aqui está bebendo água. Quando a gente vê uma orquídea crescendo em cima de uma planta, assim, ou no muro, onde o pessoal amarra ela, no chachinho, ou num vaso suspenso, de onde ela está tirando essa água? Nesse caso aqui, ela está com a raiz dela dentro da planta, por exemplo? Não, ela não é uma parasita, né? Ela não está funcionando como uma parasita, ela está simplesmente sustentada nessa planta, né? Ela está usando essa árvore como uma forma de sustentação. Então, ela tem aqui, né, os velames, que ela usa como para captar essa água da atmosfera mesmo, né? Que eles têm essa camada de células mortas que são mais esponjosas, elas captam essa água e transportam para dentro da planta. A gente consegue ver aqui esses filamentos maiores, assim, até onde ela está. Então a raiz esbranquiçada dela é o É velame. o velame, exatamente. No próximo bloco, a gente te fala sobre diferentes aplicações da absorção, o impacto ambiental que o uso de fraldas descartáveis pode ter e a diferença que a gente pode fazer com a distribuição de absorventes íntimos, até na educação. O Hiperconectado já volta. De volta com o Hiperconectado, hoje a gente está falando sobre absorção. E além dos absorventes do nosso dia a dia, como absorventes íntimos, fraldas e até o algodão que a gente usa, eles são fundamentais em processos mais complexos na indústria. O Gabriel Pelúcio falou com a gente sobre essas aplicações. O superabsorvente é utilizado hoje em diversos segmentos, né? O principal seria esse mercado de higiênicos, mas ele também é utilizado no que a gente chama de aplicações industriais, né? Que seria para auxiliar na absorção na contenção, né? de umidade no solo, para ajudar a reduzir o volume de água de irrigação para uma planta, para uma plantação. É verdade, porque você pode deixar aquela água ficar retida no absorvente. Ele vai reter, né? E ele vai liberar a água à medida que a planta for ela mesmo necessitando. Existem outras aplicações também, proteção de fios e cabos, para evitar que esse cabo elétrico entre em contato com umidade, contenção de vazamentos líquidos. Então, o superabsorvente também, ele é... Fraldona industrial. Exato, utilizado nessas aplicações mais industriais. E hoje um mercado que está crescendo muito na nossa região é o mercado de PET também, né? Tem um quadrado ali, onde você também aplica superabsorvente e ele é capaz de absorver ali a urina do seu PET, né? Em 2010, com o derramamento de óleo causado pela Deepwater Horizon no Golfo do México, diversas medidas foram tomadas para tentar minimizar os impactos e recuperar o habitat marinho. Uma das soluções foi usar absorventes feitos de polipropileno ou poliuretano.
Enquanto podemos usar absorventes para reduzir o nosso impacto no meio ambiente, como minimizar o derramamento de petróleo, por exemplo, não podemos esquecer do outro lado. O uso de absorventes, principalmente aqueles de uso único, descartáveis, que são jogados fora logo depois de uma aplicação, pode ter um grande impacto ambiental. É legal sempre a gente olhar no começo da cadeia ali na produção, de fato, né? Porque são materiais ali que eles têm diferentes matérias-primas envolvidas, tanto no absorvente como na fralda a gente tem, por exemplo, principalmente plástico, mas na fralda a gente tem, por exemplo, adesivo, né? A gente tem ali outros materiais e muitos desses recursos eles têm ali uma demanda ali de energia, de água, às vezes emissões também de gases na parte da produção. Então, muitos deles acabam tendo ali um impacto ambiental grande já na fase de produção. E como a gente está falando de item descartável, a gente tem ali que olhar também que é algo que se utiliza uma vez e no dia seguinte ou ao mesmo dia já estão se utilizando novamente, ou seja, você tem que consumir aquilo. Então, acaba sendo esse impacto na produção, ou seja, a produção de um novo item sempre, porque é um item frequente. Mas a gente tem principalmente também no descarte. Afinal, ele é um item bastante complicado quando a gente fala ali de como descartar esse item, né? Quando a gente olha mesmo para o mundo, assim, iniciativas de reciclagem, de reaproveitar isso, ainda é bastante escasso. E principalmente aqui no Brasil também, contando com a nossa infraestrutura, bem difícil a gente reaproveitar isso de alguma forma, até porque além de ter diferentes materiais ali, tem também a questão da matéria orgânica, né? Do que está junto naquele descarte. Então, muitos desses itens, geralmente, eles vão para aterro, e ali no aterro a gente está falando que eles podem vir a contaminar, às vezes, o solo ou a água, dependendo de como eles são manejados. As próprias substâncias, às vezes, desses adesivos, né, dessas matérias-primas, elas podem vir a chegar no ambiente. Alguns são incinerados e tem a outra parcela também que, às vezes, vai para lixão, que ali realmente a gente vai ter ali uma contaminação porque não tem um manejo adequado daquilo, mas principalmente aqueles que acabam não tendo nem essa destinação, ou seja, acabam chegando direto no meio ambiente. Aí a gente fala direto de uma contaminação ali do contato com o solo, com a água mesmo, que é bastante relevante. E nesse sentido a gente tem também, como eu comentei, do plástico, que a gente traz a questão do microplástico, né? Como o plástico ali, nesses locais, ele vai demorar pelo menos 400, 500 anos para se decompor, a gente está falando aí dele se decompondo em pedaços cada vez menores, que vem a ser o microplástico que a gente conhece ali, que está cada vez mais presente, é cada vez mais encontrado ali, por exemplo, nos oceanos e tudo mais. Como já falamos por aqui, o uso de absorventes descartáveis tem um papel muito importante na nossa sociedade. A distribuição de absorventes íntimos nas escolas tem um impacto muito grande no acesso de jovens e adolescentes ao redor do mundo. Essa ação tem um papel significativo não só no acesso à educação, mas também na igualdade de gênero e na saúde menstrual. Escócia, França, Uruguai e Nova Zelândia são exemplos de países que adotaram a distribuição gratuita. Nós falamos sobre esse assunto com a Rayane França, da Unicef. O Unicef, ele lançou um estudo, né, sobre pobreza menstrual, desigualdades e violações de direitos, e ele mostra, né, dentro desse estudo, que 90% dos adolescentes, né, que menstruam, isso acontece dentro da escola. Então, isso, se a gente for olhar para um dado, né, de pensar que essas pessoas vão passar de 3 a 7 anos menstruando e frequentando o ambiente escolar. Então, essa é uma conexão diretamente com a educação, seja do próprio processo fisiológico, que a pessoa vai menstruar na escola, mas como que a gente também obtém informações, o acesso a essas informações seguras sobre o que é esse processo biológico, né, independente de gênero, independente dessas relações, mas o que isso impacta diretamente, né, na vida de cada adolescente. Quando a gente fala de absorvente, parece que é uma coisa única. Só que existem diversos tipos, diversos modelos, tipos de cobertura, tempo de absorção, se é diário, se ele é noturno. Então, assim, tem várias formas, né, desses absorventes.
E se eles estão inseridos dentro do ambiente escolar, é possível que o adolescente consiga entender e escolher qual é o melhor que ele vai utilizar, né? Então, assim, e o que mais se adapta a esse processo de ele conseguir entender mesmo o seu ciclo e entender o seu corpo, né? Então, como o seu corpo se adapta a esses absorventes. Hoje nós temos, né, um projeto de lei que está tramitando a nível nacional, que ele já foi aprovado, e que haverá distribuição gratuita dos absorventes, né, nas escolas. Então, esse já é um grande passo, né, que temos dentro da política pública do Estado, né, de pensar que garantir o absorvente é um direito básico. A absorção é um fenômeno complexo que aparece em vários pontos do nosso dia a dia. Ela envolve tanto fenômenos que acontecem na natureza, como a nossa higiene íntima e a absorção que a gente usa em produtos domésticos e em várias aplicações industriais. E como toda a tecnologia que nós usamos, ela envolve um balanço bem delicado entre conveniência, acesso a benefícios como saúde, educação e outros, e o impacto ambiental que esse nosso uso de materiais pode ter. Como grande parte das tecnologias que nós usamos, é muito importante pensar no uso que damos a elas, no descarte que fazemos e na necessidade de reciclagem e do uso de materiais mais biodegradáveis. Espero que você tenha absorvido o conteúdo. Nosso Hiperconectado vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente volta pingando conteúdo.